Bem, gente, voltando para casa, consegui fazer tudo que eu precisava com a minha mãe. Achei que ela tá ótima. Ela sente bastante falta da cuidadora, isso é um bom sinal, né? Porque não me confundiu com um terceiro filho. E é isso. Tá um tempo bem esquisito na região, chovendo bastante, graças a Deus, porque também esfria um pouco, né, gente? Tava um calor que não dava, né? E a chuva lava tudo, né? Lava até a alma da gente se bobear. Quando eu era criança, eu tomava muita chuva na rua, gente. Era tão bom. Eu adoro frio, mas eu gosto mais do frio com o céu azul, com o céu limpo, sabe? Já não gosto muito de frio com o céu nublado. Até gosto, mas não é o meu tempo ideal, vamos dizer assim, né? O calor já me deixa meio para baixo, gente. Eu não sou muito do calor, não. É ruim para comer, é ruim para dormir, é ruim até para sair de casa, eu acho, né? Me sinto muito à vontade no calor, não. Eu creio que eu vou dividir esse vlog em dois, ida e volta, porque senão vai ficar muito longo, gente. Eu tô prestando atenção na estrada, tá bom? Eu tenho um suporte específico para eu poder conversar e ao mesmo tempo dar uma olhada aqui na estrada. É por isso que eu nem mostro mais a paisagem para vocês, porque eu acho muito perigoso, tá bom? A família do meu pai é dessa região onde eu vou visitar minha mãe. O meu avô veio do Líbano. De uma região chamada Beca. Beca, se eu não me engano, é o interior do Líbano. E onde havia aquele povo chamado fenício. O meu avô é descendente dos fenícios. Eu acho que no Velho Testamento deve ter alguma coisa sobre os fenícios, né? Era um povo mercante, né? Causaram uma confusão na arqueologia moderna enorme, né? Porque como eles eram ótimos marinheiros, vamos dizer assim, eles faziam muito comércio, né? Principalmente lá naquela região do Mediterrâneo e norte da África, né? Então hoje em dia se encontra artefatos fenícios no Egito, por exemplo, que não tem nada a ver com a dinastia ou com o povo egípcio em si, né? Dizem que os fenícios também foram até a Inglaterra, inclusive, se acham algumas coisas lá. E eles compravam muita coisa de outros países onde eles faziam comércio, né? E para revender, né? Então, hoje em dia, tem muitos artefatos que não pertencem à região de origem, mas
devido a essa intensa atividade comercial dos fenícios, né? O meu avô veio para cá, eu não sei se ele saiu da Turquia, eu acredito que naquela época só existia a saída da Turquia, né? A maioria dos libaneses aqui são chamados turcos, né? Porque vieram diretamente da Turquia, né? Que eu acho que era o único local que tinha navios para outros países, né? Ele saiu do Líbano com seus 13, 14 anos, veio sozinho, né? Na realidade ele veio com os tios, com os parentes lá, mas não sei o motivo, ele se desentendeu com os parentes, com seus tios, e logo que chegou no Porto de Santos, mesmo sem falar uma palavra em português, ele se gesticulou lá, sei lá como que ele conseguiu entrar em contato com o bilheteiro do trem, né? E tinha lá um dinheiro e manifestou ao bilheteiro que queria ir até onde o dinheiro conseguisse pagar, né? Sei que, segundo um tio-avô meu, ele parou no Porto, do Porto de Santos, ele foi de trem até Minas Gerais. Eu não lembro a cidade para onde ele foi. Eu vou deixar aqui depois a cidade. E chegando lá na estação em Minas Gerais, né, ele desceu e daí bateu o desespero, né, gente? Porque apesar dele já ser tratado como um homem adulto naquela época, com 14 anos, ele era uma criança, né? E daí ele ficou desesperado, começou a chorar lá na estação de trem, né? E o problema é que ele não sabia falar português, né? E ninguém entendia o que aquele menino estava falando, né? Sorte que o pessoal começou a ficar preocupado, né? E o que será que aquele menino estava querendo dizer, chorando, etc. E a sorte é que havia um casal de libaneses na cidade. Eles tinham tipo um armarinho, sabe? Um armazém que se vendia tudo antigamente, né? E é muito típico, né, dos libaneses que vieram para cá vender bugiganga. E esse casal, então alguém lá da estação notou o sotaque, né, do meu avô e falou assim, ele deve ser do mesmo país que esse casal. E daí esse casal foi lá na estação e realmente, inclusive eles eram da mesma vila, né? Porque entre 1800 entre final de 1800 começo de 1900, a maioria dos libaneses que vieram para cá eram daquela região, né? E esse casal gostou muito do meu bisavô. Eles não tinham filhos e adotaram meu bisavô, meio que adotaram meu bisavô. E meu bisavô daí aprendeu português com esse casal, ajudava o casal lá na lojinha que eles tinham, né? E isso segundo um tio-avô meu, tá bom? E daí meu avô ficou morando lá nessa cidade de Minas, né? Até que houve, eu já não sei dizer para vocês se foi a pandemia, né, no começo desse século, ou se foi um problema de febre amarela que deu lá naquela região. O casal morreu, o meu bisavô inclusive também quase morreu, ficou muito mal, né? Mas se curou, ficou bem, mas depois que morreu o casal lá e depois dessa tragédia toda,
ele migrou para a cidade, para o interior de São Paulo. Não diretamente para essa cidade onde ele daí se estabeleceu de vez, foi para uma outra cidade que pertence ao Circuito das Águas, né, de São Paulo, né? São Paulo, sul de Minas, né? Foi quando ele conheceu minha avó. Minha avó não, minha bisavó, né, gente? E queria casar, porque queria casar com a minha bisavó. O problema é que os pais da minha bisavó não viam meu avô com muitos bons olhos, porque ele era estrangeiro, né? Achavam que não ia dar certo, era uma coisa assim, ficaram meio ressabiados por ele ser estrangeiro, né? Mas o irmão da minha bisavó conhecia o meu bisavô, né? E de certa forma era amigo do meu bisavô. Falou aos pais, não, o Joseph, que era o nome do meu bisavô, ele é trabalhador, honesto, etc. Eu também já empenhei minha palavra ao Joseph e não posso voltar atrás, porque quem empenhou a palavra, quem deu autorização, vamos dizer assim, de casamento foi o irmão mais velho da minha bisavó. E como ele já tinha empenhado a palavra, né, ele não ia voltar atrás. E daí meu bisavô casou, daí eles mudaram, aconteceu uma outra coisinha onde eles moravam, depois eles mudaram definitivamente para uma cidade muito pequenininha aí. Mas segundo esse tio avô meu avô era muito bom e não sabia ganhar dinheiro. E era diferente, muito diferente dos patrícios, né? E era um homem muito caridoso, muito bondoso, né? Eu acho que ele quis dizer isso, né? E daí o meu bisavô virou agricultor, né? Numa cidade que era bem pequenininha, eu creio que continua pequena, né? Também acho que que esse tipo de investimento está alinhado com o modelo de economia que nós temos hoje, né? Que é famílias trabalhando, empresas, negócios demandando coisas que as famílias precisam, né? Eu penso que quando eu invisto em uma empresa, eu estou investindo no desenvolvimento do meu país, né? De alguma forma eu estou ajudando, eu estou fazendo parte dessa cadeia produtiva, né? Que gera emprego, que gera infraestrutura, que gera uma porção de coisas que nós precisamos, né? Curiosamente, eu estava vendo um documentário de um economista famoso, e quem mais paga imposto nesse modelo de sociedade econômica que nós temos? São as famílias e as empresas, né? As famílias, os trabalhadores em geral arcam com, se eu não me engano, com mais de 50% de todo o imposto arrecadado pelo Estado. E as empresas, os empreendedores, né? Quem faz a economia girar também, quem produz, né? Paga mais de 20% de todo o imposto arrecadado pelo Estado. Então essas duas partes, elas sofrem com uma inflação muito alta, né? Uma parte sofre porque não consegue gerar mais empregos, expandir ou mesmo
melhorar seus produtos através do alto investimento nas próprias empresas, né? E isso para o Brasil. Por isso que eu não vejo com bons olhos uma taxa Selic muito alta, né? A taxa Selic, bom, então de um lado nós temos as famílias e as empresas, indústrias, né, que possibilitam, né, que dão esse arcabouço para a sociedade, né, que produzem bens e serviços para as famílias, para os trabalhadores, né, e ambos pagam imposto para o Estado, né, que o Estado representaria o Banco Central, né. E o Banco Central, de alguma forma, se ele não gerir nosso dinheiro de forma balanceada, se o Banco Central, se o Estado, na realidade, não gerir o nosso dinheiro de uma forma boa, né? Então daí emitir títulos públicos de dívida, né? Através de uma taxa chamada Selic. Então, nós também podemos emprestar, e daí é assim que se empresta dinheiro para o governo, né? Como que o governo vai nos pagar? Ele nos paga através dessa taxa chamada Selic. Então, uma taxa Selic muito alta, todo mundo começa a querer emprestar dinheiro para o governo, né, gente? Mas isso não é bom. Porque quanto mais o governo se endivida, maior essa taxa Selic. Isso não é bom, que eu estou falando para a sociedade como um todo, mas para as pessoas ricas ou para as pessoas que têm dinheiro para investir, isso é maravilhoso, porque quanto maior a Selic, maior o retorno financeiro que essa pessoa vai ter, né? Só que o Estado começa a aumentar muito essa taxa Selic, o capital improdutivo aumenta demais, porque as pessoas que não produzem nada na nossa sociedade, elas vão começando então a emprestar dinheiro para o governo, que é muito mais fácil você ter um rendimento gigantesco, sem a dor de cabeça de montar uma empresa, ter esse empreendedorismo, sem a dor de cabeça de enfrentar processos trabalhistas, etc, etc. E daí a nossa sociedade vai ficando uma sociedade mais pobre, industrialmente falando, né? Então o governo começa a emitir títulos de muito longa duração, né? E com juros altíssimos. E o que se chama de renda fixa segura começa a virar uma renda fixa meio perigosa, né? Porque, vejam bem, depois desse prazo estipulado pelo governo, né? Será que o governo vai ter dinheiro para pagar? O Estado, ele consegue imprimir o dinheiro, mas toda vez que o Estado imprime dinheiro, isso causa um impacto enorme na sociedade. E eu nem preciso falar para vocês que são sempre os pobres que pagam o pato, né, gente? Então não é bom que uma taxa Selic fique muito alta, né? Como eu já falei para vocês, o que eu sinto muita falta de todos esses anos e todos esses governos que passaram ao longo dos meus 50 e poucos anos, né?
de um plano estratégico de desenvolvimento para o nosso país, como qualquer país civilizado tem, né? Independentemente do governo que nós temos aí, né? Uma diretriz, um norteamento de futuro para o nosso país. Eu acho que faltou isso quando o Fernando Henrique deu uma arrumada aqui, né, no nosso país. Eu acho que eu gosto muito do Fernando Henrique. Reset, eu acho que ele deu um reset, né, no Brasil. Ele deixou de fazer algumas coisas que ele tinha capital político para fazer naquela época, né, mas enfim. Mas mesmo assim nós nunca tivemos um plano de gestão de nação, né? Nós queremos o que desse nosso país? Ficar só nas commodities? Porque ou nós queremos também o desenvolvimento tecnológico, né, do país, né? Nós temos ótimos profissionais, temos ótimas universidades, mas pouco incentivo para o desenvolvimento tecnológico. E o desenvolvimento tecnológico, ele é essencial para que um país consiga se desenvolver bem, né? Veja o caso de Israel, por exemplo. Eu acho que em menos de 50 anos, eu não tenho certeza, eu não lembro agora de cabeça, mas em aproximadamente 50 anos virou uma potência mundial, né? Em termos de tecnologia, em termos de qualidade de vida, em termos de infraestrutura, em termos de saúde, porque houve desenvolvimento pesado em uma diretriz que o país estabeleceu faz tempo, né? Independentemente do governo que estava lá, né? E daí eu começo a ver um outro problema em nosso país, né, que é o sistema, que é o presidencialismo, né? Porque não que seja um problema, o problema é que no presidencialismo, a gente esquece completamente que existe deputado, que existe vereador, entendeu? Que existe prefeito. Então entra um presidente, então toda a culpa de tudo que já é e de tudo que está é do presidente. Na realidade, boa parte do dinheiro que o Estado arrecada, ele é administrado por essas outras instâncias, né? Prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal. Eu acho que o nosso povo precisa começar a ter essa noção de que as coisas também andam de acordo com essas esferas de poderes menores, que na realidade detêm parte dos recursos que foram arrecadados através dos nossos impostos, né, gente? Então, o presidencialismo, eu acho que deixa essa falsa impressão de que o presidente é culpado de todas as mazelas que existem em nosso país, né? E são exatamente essas pequenas esferas de poderes, ou essas esferas menores de poderes, as municipais, as estaduais, né, que poderiam se unir e elaborar juntamente com a nação um plano de desenvolvimento. Eu não estou falando em metas,
se a meta da inflação tem que se ficar em 4, alguma coisa, se os gastos do governo podem ultrapassar ou não ultrapassar não sei quanto da porcentagem do PIB. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que em nosso país falta um plano de desenvolvimento, de direção, de tomada de decisões que independam do governo que está atualmente à frente das coisas, né? Sejam felizes, é mais legal, né, gente? Fiquem bem, tenham muita paz, muita saúde, muita esperança, tudo de bom, gente.